Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes para a gente discutir aqui. Dois dos assuntos que eu trouxe para a nossa discussão aparecem na capinha do vídeo e no título. Logicamente, não serão apenas esses temas que eu vou discutir com vocês aqui hoje. Todos os assuntos que eu trouxe para essa discussão estão divididos certinhos aqui na linha do tempo, na minutagem. Então, vocês podem decidir quais assuntos que eu vou discutir vocês vão assistir. Se assistem um tema, 2, 3, 4, 5, ou se assistem ao vídeo inteiro. É uma forma de agradar aqueles que querem vídeos mais longos, com vários temas, e aqueles que querem temas específicos com uma abordagem mais curta. Então fica a critério de vocês e assim seguimos com todos felizes. Sem mais delongas, o primeiro tema que eu trouxe para a nossa discussão aqui é esse cara. Esse cara já apareceu várias vezes nas minhas discussões que eu fiz aqui com vocês, que é o Henry Kissinger. Quem é o Henry Kissinger? É um cara que tem uma longa ficha de serviços prestados aos Estados Unidos, cara que já foi secretário de Estado, cérebro de operações psicológicas da CIA, é uma figura que trabalhou intensamente para o governo dos Estados Unidos e conhece, como poucos nesse mundo, o cenário geopolítico. Esse cara é um arquivo vivo. O Kissinger aí está com seus 100 anos de idade. Se não é isso, ou se não, já não passou isso, ele está nessa vizinhança dos 100 anos aí. Ou seja, o cara é um arquivo vivo, conheceu a Guerra Fria por dentro, foi articulador de vários processos ao longo da Guerra Fria, dentre eles a articulação da inserção da China no mercado internacional, aquela história com Deng Xiaoping. Então é um cara que conhece o sistema por dentro. Concordo com o Henry Kissinger? Logicamente que não. Tem uma posição política que vai na linha do que ele pensa? Logicamente que não. Tem uma posição política contrária dele. Mas é um cara que precisa ser ouvido pela experiência que tem e pelo conhecimento que tem, por mais que a gente discorde da posição dele. Então vamos ouvir o que o Henry Kissinger diz. Qual é o tema que eu trago nessa primeira imagem aí? O Henry Kissinger, ele vinha tendo uma posição e ele mudou a sua posição no que diz respeito ao conflito na Ucrânia. Ele vinha defendendo uma redução das hostilidades, uma posição de neutralidade da Ucrânia e, dentro do possível, deixar para a Rússia alguns territórios que ela integrou ao seu Estado por conta de decisões que foram tomadas pelos próprios governos desses lugares, que fizeram referendos, e os referendos foram favoráveis a que essas regiões antes ucranianas fizessem parte do território russo. O grande problema é que o Kissinger mudou a opinião dele, e eu trouxe isso para a nossa discussão aqui nessa análise de hoje. Notícia da France Press, France Press. O que aparece nessa notícia aí? Kissinger diz que guerra na Rússia valida a candidatura da Ucrânia à OTAN. Ele não defendia isso antes. Até algumas semanas ou meses atrás, o Kissinger defendia que a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN, porque era justamente isso que gerava uma tensão que mantinha um conflito, e o prolongamento do conflito poderia levar a uma perda de controle, e a perda de controle poderia descambar para um conflito nuclear. Só que o Kissinger mudou de opinião. Todo mundo pode mudar de opinião, até porque as condições mudam, o contexto muda e só idiota permaneceria com uma opinião se ele enxerga que precisa mudá-la. Não tem nenhum problema, né? Tem muita gente que, quando o cara muda a sua avaliação, então ele não sabia o que dizia, não. A conjuntura muda e o cara pode muito bem mudar de opinião. O problema é que o Kissinger, ao meu ver, pelo menos, vinha tendo uma posição acertada, e ele migrou para uma posição bastante complicada, que colide frontalmente com muitos setores militares e políticos dos Estados Unidos. E essa é a grande questão. Ele vinha tendo uma posição bastante consciente e ele mudou para uma posição contrária ao que ele vinha falando. A gente tem que entender por que ele fez isso, no final das contas. Trago ali duas ideias que estão à direita do Kissinger. Tá? O Kissinger é esse senhorzinho que aparece aí nessa foto. Qual é o miolo da ideia dele para ele mudar de ideia, tá? Para ele mudar a sua concepção? Coloco entre aspas ali as letrinhas em vermelho. Agora que o conflito começou, a neutralidade não faz mais sentido para a Ucrânia, porque a ideia seria evitar o conflito. Ele muda porque ele vinha defendendo uma posição
mesmo depois do conflito já ter começado. Ele já vinha defendendo isso, ele vinha dizendo que era preciso fazer o máximo possível para acabar com o conflito, era necessário buscar de toda forma possível um cessar-fogo, só que agora ele mudou completamente a posição dele. Ele já vinha defendendo isso com o conflito rolando. Então esse papo de que agora que o conflito começou a neutralidade não adianta nada, não faz sentido. Por quê? Porque ele já vinha defendendo uma posição contrária a essa aí, mesmo depois do conflito começar. Tem mais coisa nesse processo que vai se revelar nos próximos tempos. Então é importante ver a ideia do Kissinger como uma semente que está sendo plantada de algo que a gente ainda não viu inteiro. Tem alguma situação que vai pintar no horizonte aí que vai justificar essa ideia do Kissinger. Daí pode dizer, mas ele já está batendo pino, está falando bobagem. Olha, as falas que eu ouvi dele, mesmo com a idade na qual ele se encontra aí, é uma cabeça muito lúcida, tá? Não sei se aí a coisa é batendo pino não, tá? Pode ser que ele, como é um cara que pode ter acesso aos bastidores, e acredito que tenha muito relacionamento, ele está vendo alguma coisa que a gente ainda não viu. Ali embaixo eu coloco uma outra ideia. Será que o Kissinger também mudará a posição dele sobre a China? Porque ele falava algo parecido, que a questão era tentar amenizar com a China, evitar o aprofundamento das tensões, porque isso poderia descambar para um conflito nuclear. Vamos ver se ele vai mudar também a posição dele no que diz respeito à China. No que diz respeito à Ucrânia, ele mudou. Ele mudou para uma posição inclusive bastante extremista, né, de ir até o rabo da palavra, vencer a Rússia ou ao menos empurrar ela para as fronteiras originais. É bem estranha essa mudança do Kissinger aí, tá? Ele promoveu uma mudança de opinião bem estranha, né? A posição dele mudou bastante. Coloco aí para vocês um mapinha das regiões dominadas pela Rússia, que antes faziam parte da Ucrânia, agora foram integradas ao Estado russo. Houve referendo para isso, né? Lógico, a mídia corporativa diz que o referendo não vale nada, mas aqui a gente não toma como princípio a mídia corporativa, até porque nem se deve mesmo. Que são as regiões de Lugansk e Donetsk, região do Donbás, Zaporizhia, Kherson e tem a Crimeia também. Embora não apareça aí nominalmente, ela tem a região da Crimeia também. A região do Donbás, Lugansk e Donetsk ali, que é a região do Donbás e a Crimeia, é muito difícil voltar para o território ucraniano. Agora, a mudança do Kissinger é radical, porque antes ele dizia o seguinte, olha, que é uma coisa que a gente tem avaliado aqui também, a região do Donbás é muito difícil voltar para a Ucrânia, então ela pode ficar com a Rússia, ou ela até deve ficar porque ali não tem retorno. A Crimeia também, isso é o que o Kissinger vinha dizendo. Zaporizhia e Kherson é possível negociar. O problema é que o Kissinger mudou a opinião. Agora ele diz o seguinte, coloco letrinhas em vermelho, Kissinger também mudou de opinião sobre territórios integrados à Rússia. Antes ele havia falado em conceder parte deste território, ou se não a sua integralidade, e agora ele disse que é preciso retomar os territórios. Ele mudou completamente a sua posição. A gente tem que botar as barbas de molho, estamos aqui discutindo geopolítica, e eu sempre tomo cuidado de levantar as hipóteses e ficar esperando. Eu abro as perspectivas, mas quando eu estou levantando uma hipótese, eu digo, olha, isso aqui é uma hipótese, eu estou especulando, agora eu levanto uma especulação. O que o Kissinger viu aí que a gente ainda não viu? Porque se ele mudou de opinião, algo ele viu. Tem alguma coisa aí que condicionou a mudança de opinião dele. Pressão, não sei se pressão faria alguma diferença sobre um cara da idade do Kissinger que já viveu o que ele viveu. É um cara que estava dizendo coisas muito contundentes e de repente ele caiu no senso comum daquilo que a mídia defende, daquilo que o governo ucraniano defende. É uma mudança estranha. Se vocês tiverem aí alguma sugestão sobre o que pode ser, eu ainda não consegui pensar em nada. Continuamos falando de Ucrânia, tá? Então falamos do Kissinger e da sua mudança de opinião. Agora falamos, os Yankees encontram o general de ferro. Encontram porque promoveram uma reunião entre representante dos Estados Unidos, Mark Milley, e o tal do Zaluzhny, né? Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Até dei uma olhada para ver se... É o tal do Zaluzhny, que é o general de ferro, um herói alternativo para a Ucrânia. Inclusive o Zelensky já deu um jeito de neutralizar o crescimento político desse cara aí, porque ele vinha se cacifando
como um herói alternativo, e herói alternativo é aquela coisa, o Zelensky é o herói hoje e amanhã ele pode ser jogado na lata do lixo e sobe o Zaluzhny, que, diga-se de passagem, é um militar, tem uma série de prerrogativas ali que habilitam ele a ter um respaldo da população num contexto de guerra. O Zelensky é um cara que pode vestir roupa do exército, uma camiseta surrada, pode deixar a barba dele crescer, mas e fazer ali um drama, tirar fotos, né, tomando champanhe no meio dos escombros, como aquela coisa pavorosa que ele fez tempos atrás para a revista Vogue com a esposa, mas ele tá uma encenação, até porque, né, o Zelensky é um comediante, é um ator, então ele está encenando direitinho aí. Agora o Zaluzhny não é, ele é um militar que está atuando, é um general importante. Então eu trago ali uma notícia do The Washington Post. General dos Estados Unidos se encontra com um homólogo, ou seja, com um general ucraniano perto do limite da zona de guerra. Foi na Polônia. Foi o primeiro encontro presencial entre o general Mark Milley, chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, e o general Zaluzhny. O Mark Milley compartilhou as suas impressões sobre uma unidade ucraniana treinando com tropas americanas, disseram assessores. É lógico que eles vão fazer muito mais do que compartilhar impressões. Eles não vão lá para ficar trocando figurinha da guerra. Olha, eu tenho um aqui. Eles não vão fazer isso. Eles estão indo lá para, como eu uso a expressão aqui, alinhar os chakras. Eles vão ali para estabelecer uma comunicação tete a tete para uma certa guinada no rumo das coisas. Aí eu coloco ali algumas ideias. O Zaluzhny é esse que aparece aí, é o herói alternativo, tá? Tanto é que o Zelensky já fez várias manobras para tentar neutralizar ele como figura política que pode suplantar. Está ao meu lado, mas é um risco para mim, né? Isso é uma coisa muito comum, né? É uma coisa bem normal dentro da história da política mesmo, né? Figuras que parecem estar andando juntas, mas estão tentando puxar o tapete do outro. Na política não tem amigo. Tem interesses que convergem. Né? Tanto é que tem aquela coisa do poderoso chefão lá, né? Mantenha os amigos e os inimigos, mantenha os aliados perto e os adversários mais perto ainda. Então tem isso, né? Tem bastante isso, e todas as figuras na história que quiseram fazer alguma coisa na política sempre levaram ao pé da letra isso, né? O Getúlio era um, que ele colocava todas as figuras que ele mais detestava o mais perto possível dele em cargos importantíssimos, né? Ele fez isso durante muito tempo com vários militares para manter o governo dele ao longo da década de 30. O Getúlio é o Getúlio, né? Ele tem tem até frases que diziam, né, que ele tirava a meia sem precisar tirar os sapatos, né? É um cara que dava nó em pingo d'água na política. Mas enfim, coloco ali uma ideia. O encontro que ocorreu na Polônia põe para conversar o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos e o herói substituto do Zelensky. Substituto, não estou dizendo que o Zelensky vai cair, estou dizendo que é um potencial substituto que o Zelensky já trabalhou para neutralizar na política. Ele fez algumas movimentações para tentar isolar o cara, para tentar botar ele numa posição pior, porque ele entende o potencial adversário que ele tem ali. Ele está do mesmo lado, mas circunstancialmente. Na política, a validade do político vai até o momento em que ele tem capital político. Depois ele é descartado. Se ele não tiver mais capital político, ele escoa pelo ralo. Uma outra ideia que eu trago interessante ali é que o Mark Milley e o Lloyd Austin, ou seja, o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos e o chefe do Pentágono, vão se encontrar na Alemanha, ou se é que já não se encontraram, né? Quando eu li, eles estavam para se encontrar. Vão se encontrar na Alemanha um pouquinho depois da ministra da Defesa alemã ter sido jogada na lata do lixo. Temos desenvolvimentos importantes que a gente precisa ficar de olho ali, porque tem coisa mudando no cenário. Continuo nessa mesma ideia aí. Por falar em... Aí está o mapinha da Polônia em vermelho e o mapinha em vermelho com branco ali e o mapinha da Rússia não, né? Da Ucrânia, que está pintada em amarelo e azul. Olha, aquele programinha online que ele pinta conforme as cores que eu quero ali, eu posso até remover países, cara, é um achado para eu fazer esses mapinhas aqui. Vou usar e abusar deles porque são muito didáticos, tá? Por falar em Polônia, lembremos que os governos polonês e ucraniano estão acelerando uma fusão entre a porção oeste da Ucrânia e o território polonês, ou seja, a Polônia está fagocitando a Ucrânia. E isso já é um interesse polonês há muito tempo. E as coisas estão avançando no sentido de imbricar cidadanias, mudar concepções de fronteira,
Isso já está avançando já faz um certo tempo. Eu já fiz análises aqui no canal falando sobre isso, faz meses que eu estou falando sobre isso, e é um processo que está em marcha. Eu coloco ali uma segunda ideia. A dedicação da Polônia ao conflito, essa coisa do sentimento anti-Rússia, que embora exista na Polônia, ela está exacerbando isso a um nível absurdo, também tem esse projeto territorial como pano de fundo. A Polônia tem altíssimos interesses em engolir uma parte considerável da Ucrânia. Vai existir Ucrânia para depois desse conflito? Não sei, uma parte integrada à Rússia, uma outra parte integrada à Polônia. Vai sobrar um miolo ali, mas pode ser que a Ucrânia venha a se tornar, uma parte da Ucrânia vai ser anexada pela Rússia, vai se integrar à Rússia como já se integrou, e o restante vai ser um puxadinho polonês. É uma possibilidade que a gente tem pela frente e não pode descartar. Continuamos falando da Ucrânia, trago mais uma notícia importante também, o conselheiro que falou demais, né? Por que é o conselheiro que falou demais? Prestem atenção nessa notícia aqui. O conselheiro do Zelensky, o conselheiro de Zelensky renuncia após dizer que a Ucrânia derrubou um foguete russo em Dnipro. Qual é o problema desse cidadão aí que é o Arestovich? Eu acho que esse é o nome dele, tá? Se eu tiver me enganado, por favor, me corrijam. Eu lembrei depois, eu falei do cara, depois eu percebi que eu não tinha colocado o nome dele, aí eu coloquei o nome dele rápido, mas não revisei. Eu acho que é Arestovich o nome do conselheiro do presidente ucraniano. O que o Arestovich fez que cacifou ele a ser pressionado a renunciar? Ele simplesmente ele deu um pontapé no pau da barraca, só que foi uma coisa assim, ele fez uma fala que bateu de frente com uma tese que a mídia defende, e que o governo ucraniano defende, que a OTAN defende. Saiu essa tese aí, foi um sincericídio do Arestovich, que acabou desmontando uma tese que estava sendo construída, e essa tese não poderia ser desconstruída, porque essa é uma das espinhas dorsais da propaganda anti-Rússia. Isso não pode acontecer. Lembram do caso do míssil que caiu na Polônia, que o pessoal começou a dizer, é o míssil russo, tentou gerar, tanto é que na rede teve até aquele papo de Terceira Guerra Mundial, porque a Polônia faz parte da OTAN, e aí seria uma situação mais grave. Só que depois se comprovou que os mísseis, na verdade, eram ucranianos, aparato de defesa, e isso desmontou a tese que a mídia já tinha disparado aos quatro ventos, deu até cabeças rolaram nas edições dos jornais, porque teve gente que vazou essa informação e era falsa, que os mísseis eram russos. Essa situação, o próprio Arestovich tratou de cortar pela raiz, e por isso que ele foi chutado para fora. Olhem ali o que o Arestovich fez, que é esse cidadão da foto. O Arestovich disse que o míssil russo só atingiu o prédio civil, então é uma notícia sobre um míssil russo que atingiu um prédio civil. Aí a mídia já fez um trabalho de que a Rússia está atirando de maneira proposital em civis, e daí já montou toda aquela ideia da Rússia malvadona, querendo matar civis ao invés de fazer conflito contra os militares. O Arestovich disse que o míssil russo só atingiu o prédio civil porque foi interceptado por um sistema de defesa da Ucrânia. Ou seja, o cara ele não disse que foi a Ucrânia que forjou. Ele disse que, em decorrência do próprio conflito, o míssil russo não estava direcionado para esse prédio. Ele atingiu um outro ponto, provavelmente militar. Só que houve a interceptação e isso acabou atingindo um prédio. E isso desmontou toda a tese da mídia, porque os caras ficam procurando ali episódios de civis morrendo para dizer que a Rússia atacou de maneira proposital e não foi, digamos assim, uma externalidade, um processo de consequência do conflito. E o Arestovich acabou entregando a rapadura, e isso foi um problema para ele, e um problema para o governo ucraniano e um problema para a mídia. Eu já tinha ouvido a mídia bater firme nesse assunto aí. Qual foi o problema? Eu coloco ali embaixo. O cara desmontou a tese da mídia da Rússia malvadona. Esse é o problema. Aí ele foi fritado. Continua aí para a gente relembrar algumas coisas de por que não se deve. Porque não é muito aconselhável esses caras deixarem escapar esse tipo de coisa no governo do Zelensky. Não convém fazer esse tipo de observação que vai contra o governo, nem contra a mídia, nem contra as teses da OTAN. Coloco aí, tá o Zelensky, né, com a barba mal feita e, né, aquela roupinha simples, porque ele está no meio de um conflito. Lembremos que o Zelensky centralizou a mídia sob o seu controle e dissolveu a oposição por causa do conflito. São medidas que muitos governos tomariam numa mesma situação, mas é para comprovar que os caras não podem deixar a coisa sair de controle.
Em situação de guerra, normalmente existe uma situação de exceção. Não estou defendendo o Zelensky, quem acompanha o canal sabe que o último cara que eu defenderia seria o Zelensky. Mas essa escorregada do Arestovich, logicamente que ela não seria perdoada, porque ela desmontou a tese mentirosa que vinha sendo montada. Tanto é que o próprio governo russo disse, olha, mas até os caras lá estão admitindo isso aí. Conselheiro do presidente. Daí continua ali. O caso do seu conselheiro soma-se à demissão da ministra da Defesa alemã que não seguiu à risca a cartilha da OTAN. Quando a gente está numa situação perigosa, numa situação complicada de lado a lado, tá? É um conflito de proporções gigantescas porque é a OTAN contra a Rússia na Ucrânia, não é a Rússia contra a Ucrânia com uma ajuda leve da OTAN. É a OTAN mergulhando cada vez mais no conflito. A gente já está falando de envio de tanques aí. Então é nesse ponto que a gente está. É uma situação dramática. Então não dá para escorregar. O cara escorregou. Quando tu escorrega, tu entrega pontos para o lado de lá. O Arestovich não ficou. A ministra da Defesa alemã não ficou. Lloyd Austin e Mark Milley estão lá na Europa, provavelmente para decidir quem vai ser o novo ministro da Defesa da Alemanha. Conselheiros ali, eu acho que funcionário para botar no lugar dele não falta, né? Capacho da OTAN lá na Ucrânia é o que não vai faltar. Então não dá para escorregar nessa altura do campeonato. O Arestovich ali... Lugar mais seguro para o Arestovich agora, uma prisão na Rússia. Eu cruzaria a fronteira e correria para a Rússia. Continuemos aqui, tá? Porque logicamente o Arestovich vai ser acusado até, é possível, de espião russo. É daí para baixo, tá? Esse é o ponto. O Zelensky, ele acusa todo mundo como espião russo. Até ele enquadrou o cara do Pink Floyd aí em algo desse tipo, não foi? Ele andou enquadrando aí algum artista nessa coisa de ligados à Rússia. Se o cara bater contra ele, o cara já vira um agente do Kremlin. Continuamos aqui, tá? Continuamos falando, agora não mais de Ucrânia, mas continuamos na Europa. Porque a concorrência dentro da bolha da OTAN está crescendo. Europa continental e Estados Unidos estão colidindo frontalmente e isso já está dando na vista demais. Olhem essa matéria da CNBC que eu trago para vocês aqui. A União Europeia anuncia novas propostas verdes para rivalizar com a lei de redução da inflação do Biden. Os caras estão construindo uma bolha da OTAN e estão se canibalizando pelo controle. Quanto tempo faz que eu estou discutindo aqui no canal que esse projeto dos Estados Unidos era para colocar a Europa de joelhos por acabar com as suas possibilidades e a sua competitividade. A Europa, os governos europeus foram percebendo isso cada vez mais e agora estão verbalizando isso. Agora virou um debate público. Isso é importante por quê? Porque isso aí é contradição no seio da OTAN. Isso aí é ouro. Os caras estão se canibalizando. A OTAN realmente, se ela começar a se fragmentar dessa forma, a sua hegemonia vai para o espaço. Sendo que a formação dessa bolha atlanticista, dessa bolha da OTAN, já é um movimento das oligarquias britânicas e estadunidenses para reduzir o seu escopo de domínio, já que o mundo inteiro está complicado, para manter o controle de uma bolha. E parece que até dentro da bolha a coisa está ficando difícil. O sul global já está batendo porta na cara dos Estados Unidos, a França e a Alemanha já estão se estranhando, a União Europeia ali já está tendo movimentos esquisitos em relação aos Estados Unidos, ou seja, a coisa não vai bem, né? Ali está o Biden, acho que ele não precisa ser apresentado para vocês. Coloco ali algumas ideias. França e Alemanha já vinham assinalando que os Estados Unidos estão surfando a crise para sediar empresas. Disseram coisas mais graves várias vezes, que os Estados Unidos estão utilizando a pauta climática e ambiental para gerar uma sistemática de captura de empresas. Isso aí é algo que tá na cara desde o início. Quantas vezes eu fiz análise aqui falando sobre essa agenda da governança social e ambiental, toda essa pataquada de carbono zero, net zero, que vem desses setores transnacionais, como uma manobra monopolista. Falei várias vezes, cansei de falar aqui que esse tal desse Great Reset é uma manobra para tentar aumentar o monopólio com um discurso ambiental e um discurso de inclusão. É aí que está a coisa toda. Os governos europeus estão enxergando isso aí gradativamente. Logicamente que devem ter enxergado antes, né? Esse pessoal dispõe de centros de inteligência.
a ponto de antecipar isso. O grande problema é que foram aceitando, só que as contradições dentro dos países estão crescendo muito. O empresariado desses países aí começa a baforar no cangote. Olha, estamos caminhando para o abismo, não, podemos fazer parte da OTAN, mas não está legal para nós, ou seja, as contradições elas começam a crescer. E isso é fundamental, porque são fissuras na estrutura de poder da OTAN, e isso é muito importante. Aí, quem é que elogiou essas manobras de subsídio aí, tanto dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, tá? Mas se vier da Europa e isso servir para privilegiar empresas das quais a BlackRock, que é a maior gestora de ativos, tem ações, o Larry Fink, que é o fundador da BlackRock, ele vai adorar. Ou seja, o Larry Fink, ele elogiou os subsídios dados pelo Biden. Isso vai transformar os Estados Unidos, vai fortalecer a economia dos Estados Unidos, sequestrando capitais da Europa, empresas europeias. E, logicamente, que quem embasa o governo Biden, quem dá suporte ao governo Biden, é a BlackRock. É uma das principais controladoras do governo Biden. Em algum momento do governo Trump, a BlackRock fechou com o Biden e não com o Trump. E nesse exato momento em que, não só a BlackRock, né, em que a cúpula do poder financeiro no mundo fechou com o Biden, foi o exato momento em que o Trump se tornou maldito nas redes. Vocês podem perceber, claro. Daí vocês façam uma pesquisa e olhem a estrutura acionária de todas as redes sociais, as empresas de tecnologia, que vocês vão entender por que a BlackRock é tão influente, né? A BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, todas essas empresas, esses gestores de ativos aí que controlam ações de quase todas as empresas grandes do mundo ocidental. O que temos aí então? França e Alemanha bicando os Estados Unidos, de novo. A União Europeia propondo uma manobra, uma estratégia verde de energia, de produção de alimentos, para rivalizar com os Estados Unidos para não perder empresas. Aí tem uma matéria do portal Político, que é um portal europeu, que traz uma notícia na mesma linha, e eu fiz questão de trazer porque está dentro dessa discussão aqui. Leiam esse artigo, sugiro que deem uma lida nesse artigo porque ele é bem interessante. É o portal Político e o título é o fim do Made in Europa? Essa é a pergunta. Acabou a produção? A indústria europeia está caminhando para o abismo? Ali tem vários indícios interessantíssimos de processos muito problemáticos, de perda de competitividade da indústria europeia. Temáticas que nós temos discutido aqui há um tempão, tá? Então estamos desenvolvendo esse raciocínio dia após dia aqui no canal, e todos os pontos, ou quase todos, que nós estamos amadurecendo aqui há um tempão, estão se revelando nada surpreendente. Está tudo mais ou menos na linha que nós temos abordado aqui. Sinal de que estamos no caminho correto de compreensão. Agradeço a todos vocês que também comentam e a gente pode discutir junto esses temas aqui. De fabricantes de vidro a produtores de papel, as indústrias europeias enfrentam uma luta para sobreviver. E se eles não conseguirem? É complicado, né? Chegamos nesse ponto. Aparece aí o Macron com uma cara desconfiada, né? É uma cara de questionamento. É o fim do Made in Europa mesmo? E tu participou disso aí, Macron. Tu tem responsabilidade gigante nisso. Agora tu fica fazendo aí um drama que tá brigando com Biden, mas é um dos principais artífices dessa porcaria toda que a Europa está vivendo aí. É um cara umbilicalmente ligado aos setores financeiros europeus. Se ele bate eventualmente de frente com os Estados Unidos, é por baforada no cangote dos empresários franceses, logicamente, que estão vendo que existe um problema gigante chegando na Europa. Que já chegou. Olhem aí algumas ideias que eu trago desse texto. Não há vagas suficientes. Não há vagas não, né? Não há gás suficiente para manter os fornos na temperatura adequada na Europa. Isso está levando a problemas nas empresas que não estão conseguindo manter a sua produção. Aquelas produções que exigem uma alta temperatura estão tendo que desligar o forno. E aí a atividade para. Empresas como o Pirex, todo mundo conhece, né? O Pirex não é o nome do coisa, é a marca. Duralex, que também não é o nome do copo, é a marca do copo, né? É igual o Gillette. E a BASF, que é uma empresa alemã,
estão, nem todas são de vidro, tá? A BASF não é de vidro, pelo menos até onde eu saiba. E a BASF estão reduzindo a sua produção. Grandes empresas, históricas empresas europeias, estão com problemas. Estamos falando de empresas que, com décadas de existência, tendo problemas por causa de uma reformatação energética que está sendo levada a cabo na Europa. E é projeto, essa crise é projeto para ferrar com a economia da Europa. Não é uma crise que aconteceu por acaso. Não se deixem levar pelo medo de serem chamados de conspiratórios quando falam que crise é projeto. Crise é projeto, sim senhor. Guerra é projeto. Tudo isso favorece certos setores. Toda essa policrise que a Organização Mundial do Comércio cita sempre, ela está favorecendo grupos financeiros que estão ganhando muito dinheiro com isso aqui. Trago aqui mais uma ideia sobre essa mesma discussão que aparece no texto, inclusive. O duelo entre a China e os Estados Unidos está esmagando a Europa. E uma reação anti-União Europeia pode tomar conta do mundo político europeu e derrubar os regimes. Movimentos nacionalistas de monta podem ganhar força caso a União Europeia não assuma uma rédea mais dura e defenda efetivamente os interesses dos países europeus. Enquanto a União Europeia for uma prostituta dos interesses dos Estados Unidos, com perdão às prostitutas, que inclusive são muito mais dignas do que a União Europeia em boa medida, enquanto a União Europeia não tomar as rédeas e for serviçal dos interesses dos Estados Unidos e das oligarquias britânicas, é possível que as críticas à União Europeia só venham a crescer. O povo está vendo isso aí. Os caras estão tendo que controlar o número de banho, estão tendo que controlar a temperatura da calefação por causa dessa palhaçada toda que a OTAN está promovendo lá dentro. É aí que está o ponto da coisa toda, entendeu? Aí eu coloco ali também, ó, sem a energia russa, a Europa terá que se voltar à indústria dos Estados Unidos ou à indústria da China. Ela está sendo esmagada por esse processo. Tem forças consideráveis que estão avançando nos seus projetos, com seus modelos de quarta revolução industrial, com seus modelos de projeto industrial, de projeto de transportes, de projeto energético, e a União Europeia está virando uma força muito esmilinguida no meio disso aí tudo. Ela está sendo achatada porque ela não tem um projeto próprio. Ela não tem autonomia para ter um projeto próprio, não por causa da China, mas porque segue sendo capacho dos Estados Unidos. A OTAN é um coturno dos Estados Unidos pisando o pescoço da o pescoço da Europa. Enquanto ela não se desvencilhar disso, vai ser esmagada pelo processo. Vamos falar um pouquinho do Oriente Médio agora, tá? Tanto é que tem uma pergunta, tem um artigo bem interessante desse Mondoweiss aí, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Procurem essa matéria desse portal, e procurem pelo título, digitem em inglês, né, se quiserem, acho que vocês vão encontrar com mais facilidade. Tem o tradutor automático dos navegadores que vão fazer o trabalho para vocês poderem ler, quem não lê em inglês. Que é o seguinte, uma OTAN no Oriente Médio, que ali eles vão demonstrando passo por passo a consolidação de uma OTAN no Oriente Médio, e tem como fio condutor disso os Acordos de Abraão, que é um tema que eu discuto aqui no canal com vocês. É bem interessante esse artigo. Pesquisem que vocês vão gostar desse artigo aí. Existem retomadas que são feitas do governo Trump, conectam com coisas no governo Biden que continuaram, e a figura desse cara aí é uma constante, que é o Benjamin Netanyahu, um dos artífices dessa OTAN do Oriente Médio. E o Netanyahu é um cara que tem relações também muito boas com a Rússia, é um cara bem ensaboado. Agora está entrevado aí com uma coalizão de extrema-direita que vai complicar os Acordos de Abraão dele. Ele construiu os Acordos de Abraão quando ele fazia parte de uma coalizão que não era tão extremista, não era tão de extrema-direita, ligada ao sionismo. Tinha sionista, tinha gente de extrema-direita, mas não era uma coalizão tão radical quanto a que ele está agora. Essa de agora vai dar dor de cabeça para ele, se ele quiser fazer parceria com um país islâmico, tendo extrema-direita sionista na coalizão com ele. Ele vai ter que costurar alguma coisa aí se ele quiser levar à frente. Olhem só o título dessa matéria. O movimento perigoso do governo Biden para aprofundar os laços militares com Israel. Tem um fronte complicado se desenvolvendo no Oriente Médio. Vamos prestar atenção nisso aqui. A recente elevação de Israel pelo governo Biden a um parceiro militar pleno estabelece um precedente perigoso e trabalha contra os interesses dos Estados Unidos. Esse artigo ele coloca, eu até acho que às vezes ele coloca os Estados Unidos como uma espécie de bobo da corte de Israel. Não sei se a relação é exatamente essa. Não é bem o tom de bobo da corte, mas é alguém que está sendo induzido a um processo muito complicado e do qual não vai tirar nada. Eu acho
que é uma visão um pouco ingênua sobre os Estados Unidos, mas tem um seu fundo de verdade ali, de Israel como um Estado manipulado por muitas oligarquias financeiras aventureiras e belicistas, fortemente belicistas ao longo da história, e que enfiam os Estados Unidos em várias jornadas muito complicadas. Eu acho que tem um fundo de verdade, mas eu acho que também se pinta uma certa ingenuidade que não condiz com os Estados Unidos, tá? É tudo culpa do Israel. Tem uma via de mão dupla ali, né? É muito interesse imbricado, né? Tem muito interesse imbricado, né? Tem muita coisa que é conectada. A gente vê essa coisa da nação A, nação B, nação C, mas para financista transnacional tudo é roupa que ele veste, né? Governos são instrumentos que ele usa. Eles têm uma outra percepção da coisa toda, né? Não tem essa percepção. A pátria desses caras é o dinheiro, eles não têm pátria nenhuma, não respeitam territórios, não estão nem aí para nada. Usam o nacionalismo como discurso apenas, né? E se dão bem, assim. Tem muita gente que embarca aí em discurso neocon, neoliberal, nacionalista, pseudo-nacionalista, infelizmente, né? Mas, enfim. O Trump e o Netanyahu, eu trago uma foto do Netanyahu e algumas ideias ali, né? O Trump e o Netanyahu tiraram Israel do comando europeu e colocaram no comando, tá? Esse comando aí é comando militar europeu. E colocaram no Comando Militar Central, no CENTCOM. Isso foi um movimento que o artigo diz que poucas pessoas prestaram atenção, não deram atenção devida, mas que ali está o cerne do desenvolvimento de uma OTAN por Oriente Médio, porque eles colocaram Israel como um preposto, colocaram não, que Israel sempre foi, mas oficialmente eles estruturaram um projeto, oficializaram um projeto e ninguém deu muita atenção para essa mudança. E o foco ali estava no Oriente Médio, e processos posteriores vão demonstrar isso com mais visibilidade. Aí eu coloco no mapinha Israel para a gente espacializar, pequeno no tamanho, mas gigante nas incomodações que gera para o Oriente Médio. Um país fortemente armado, com uma indústria militar enorme, país que tem uma influência enorme, um auxiliar, embora não seja membro da OTAN, é um membro extra, OTAN, um aliado da OTAN. Trago duas ideias ali. O movimento foi celebrado por setores Yankees, esse movimento de mudar Israel para o comando central, ali que lida com o Oriente Médio e parte da Ásia. O movimento foi celebrado por setores Yankees e israelenses e representa uma OTAN do Oriente Médio. Os acordos de Abraão, que são essas parcerias que Israel está fazendo com países do Oriente Médio e do Norte da África para tentar isolar o Irã, são uma etapa desse processo. Aí a gente conecta o projeto que começou com Trump, avançou ainda no governo Trump com os acordos de Abraão e continua com Biden. A gente encaixa os acordos de Abraão dentro de um projeto geopolítico. É interessante essa questão. Com a extrema-direita, continuo ali nas minhas ideias, tá? Com a extrema-direita sionista no poder e a falência do acordo nuclear com o Irã, o risco do conflito é alto, porque desestabiliza as relações com o Irã. E é um tema que eu trouxe ontem para vocês, que o Qatar está denunciando isso. Olha, a coisa pode sair de controle e o Golfo Pérsico vai para o espaço aqui, e se o Golfo Pérsico for para o espaço, o petróleo do mundo também vai, e teremos uma crise de proporções gigantescas. Israel, segundo o artigo, aí eu acho um pouco de ingenuidade, pode estar arrastando os Estados Unidos a contragosto para dentro de um conflito. Eu não sei até que nível é a contragosto isso. Tá? Eu honestamente não consigo afirmar com certeza isso para vocês. Outro tema para a gente encerrar essa discussão de hoje, um assunto que volta, né? A Arábia Saudita quer alternativas ao dólar. De novo, não é a primeira vez que o Golfo Pérsico, que países do Golfo Pérsico falam isso, tá? Olhem a notícia. A Arábia Saudita se diz aberta, matéria da Bloomberg, tá? A Arábia Saudita se diz aberta para liquidar o comércio em outras moedas. Quer aumentar a sua cesta de moedas internacionais. Isso coloca em risco o dólar, coloca em risco o petrodólar. Puxem pela memória de vocês e pensem em quantos governantes já tiveram um passaporte para a terra dos pés juntos por colocar ideias desse tipo. A Arábia Saudita está colocando isso à luz do dia agora. Os países do Golfo Pérsico estão falando disso agora. E não estão sendo tão atacados, sinal de que a hegemonia da OTAN está muito mais enfraquecida. Prestemos atenção nisso.
Ali está o ministro das Finanças da Arábia Saudita e eu trago as seguintes ideias ali, tá? Letrinhas em vermelho. O ministro saudita das Finanças falou sobre diversificar as reservas internacionais, à luz do dia. Ao vivão ele falou isso aí. Os sauditas já tinham falado sobre vender o petróleo em yuan, que é uma notícia que eu já discuti com vocês. Tanto é que se discutiu muito a consolidação de um petro-yuan, porque seria uma transação por fora do dólar. Isso tira uma força enorme do dólar. Esse movimento aqui é muito importante. Não só para a questão energética, mas também para a perda de poder dos Estados Unidos, que usam o dólar como uma arma. Não é uma questão só econômica, só entre aspas, né? Economia é quase tudo nessa vida. Agora, isso aqui é uma questão geopolítica, porque o dólar ele não é uma moeda apenas. O dólar é uma arma que é utilizada pelos Estados Unidos para destruir países que não concordam com eles. Sanções, boicotes econômicos matam gente. É disso que a gente está falando aqui. Aí coloquei a Arábia Saudita no mapa, para vocês, para a gente sempre espacializar as discussões. Uma parte da força que o dólar possui se dá por causa da cotação e comercialização do petróleo nessa moeda, como as commodities em geral. Continuo ali. Os Yankees, os Estados Unidos, usam a dólar dependência como uma arma geopolítica, sanções e exclusão do sistema de transações caso um país não concorde com ele. É uma arma geopolítica dos Estados Unidos que perde força. Entendem a importância disso aqui que a Arábia Saudita está propondo? E eu vou repetir pela milionésima vez, porque sempre tem os chatos, né? Eu não estou defendendo monarquias do Golfo Pérsico. Embora todo o movimento que eles façam, rompendo com os Estados Unidos e com a OTAN, eu acho o máximo. Por quê? Não porque eu defenda monarquias do Golfo Pérsico, mas porque isso representa rupturas nas estruturas mais poderosas, que são as oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Bater de frente com a OTAN, e a OTAN é o braço armado dessas oligarquias britânicas e estadunidenses, tá? Eles são partes, membros de um mesmo monstro. É fundamental isso. Não precisa defender a Arábia Saudita para ficar feliz com uma coisa dessa. As pessoas têm muito moralismo na hora de pensar as coisas. Tem que estruturar para ti o que importa. Quando tu elenca aquilo que é importante combater, como é o caso das oligarquias britânicas e estadunidenses, o projeto da OTAN, esse projeto imperialista dessas oligarquias, a OTAN como estrutura geopolítica e militar que defende essa coisa toda, fica fácil. Tudo que enfraquece esse pessoal, a gente fortalece, por mais que seja contra os governos. Se a OTAN fortalecer, esses governos não vão cair. É uma ideia que não é contraditória em relação à outra. Por quanto tempo essas forças deram suporte ao governo da Arábia Saudita? Por quanto tempo os Estados Unidos fortaleceram o governo da Arábia Saudita? Tem coalizão combatendo no Iêmen lá contra o Irã. A ruptura é que é importante para enfraquecer a estrutura de poder. O resto, quando tu enfraquece as hegemonias transnacionais, o resto, os países vêm depois. Eles vêm depois das suas questões políticas e assim por diante. A hegemonia transnacional é o grande problema. Tem que pensar coisa por camadas. Lógico que existem divergências dentro dos países, questões que são importantes intranacionais. Mas com o controle transnacional é tanto pior. Porque eles monopolizam o poder do Estado, eles dominam estruturas, eles pioram muito a situação. Formam ligas internacionais que controlam a mídia, redes sociais, é muito pior a coisa. É por etapas, é por etapas que a coisa é feita. Então, o pessoal tem que parar com essa coisa. Quando eu falei do Talibã e da importância que era a batida e retirada dos Estados Unidos, mas eu fui super xingado, defendendo Talibã, bárbaros, que massacram mulheres. Vocês acham que as tropas que atuaram no Afeganistão durante a ocupação, eles tratavam as mulheres que nem anjo? É lógico que não. A violência contra a mulher durante a ocupação da OTAN no Afeganistão gerou mais violência contra a mulher do que o governo talibã gerava antes. Então essas teses que são reproduzidas porque tu leu na BBC ou na Deutsche Welle ou no El País, que fazem tu querer parecer bastante inteligente e descolado, embora tu esteja lendo uma mídia ligada à OTAN, uma coisa é referenciar. Eu trago esse pessoal para referenciar, até para o canal não cair naquela malha de que só traz fake news. Não, eu estou trazendo a mídia de vocês. Eu vou desconstruir a notícia de vocês, mas é a notícia de vocês. Isso dá até uma segura, já que eu estou usando uma rede aqui ligada
ao Vale do Silício, mas, né, reproduzir a opinião é muito diferente, é muito complicado isso, né? E eu vejo que muita gente não é a mídia corporativa, mas é melhor. Cada um acredita, cada um com o seu ópio, né? Então, seguinte, momento final, momento urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu, o urso da bunda caída lá do Pica-Pau, momento de pedir as contribuições para quem gosta do canal, quer ajudar o canal, gosta, pode ajudar o canal. Então aí todas as formas de apoio que também estão na descrição aqui embaixo do vídeo, todas as formas de apoio. Pode apoiar por boleto ou cartão de crédito, boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se. Está aí o endereço na internet, o do seu site, né, do Apoia-se. Funciona bem, ninguém que apoia aqui o canal com essa plataforma nunca me reclamou nada, funciona muito bem. Pode apoiar pelo Pix, a chave Pix está aí também, uma chave de e-mail, é pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, tanto pelo Apoia-se quanto pelo Pix. Não estabeleço nenhum valor mínimo nem máximo, cada um ajuda como pode, como quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo, é uma ajuda solidária. E pode ajudar também pelo botão Seja Membro. Aqui no YouTube mesmo tem um botão embaixo do vídeo que é o Seja Membro, tu ajuda pela plataforma, direto pelo YouTube. É a outra forma de ajudar. Aí eu estabeleço valores porque eu tenho que estabelecer, a plataforma exige. Mas tem valores ali literalmente dos 8 aos 80. Aí fica a cargo de vocês e para ajudar com quanto quiserem e o quanto puderem. Agradeço imensamente, sem a ajuda de vocês, esse canal certamente não existiria. Dito isso, paro por aqui e tchau para todo mundo.